Vergonhoso! Vergonhoso o que aconteceu hoje no estádio 1º de Maio em São Bernardo. O Corinthians acaba de perder por 1-0 aí pro time do São Bernardo. A gente já vai falar sobre esse jogo, mas antes de começar a descer a lenha aqui, antes de começar a detonar os nossos jogadores do Corinthians, queria pedir para vocês nos seguirem lá no Instagram, @Spotmão, e seguir também no YouTube. Tá? Ajuda muito a gente aí, esse engajamento aí de vocês. Então, corre lá no YouTube, deixa um comentário aí no vídeo. E bom, vamos falar dessa tragédia, dessa vergonha, desse vexame que aconteceu hoje em São Bernardo do Campo. O Corinthians teve a proeza de perder de 1-0 para o time do São Bernardo com um jogador a mais, tá? E não é um jogador a mais assim, no segundo tempo, não. O Corinthians, esse jogo, ele teve aí em torno de 110 minutos. Foi praticamente um jogo e uma prorrogação, né? Porque foram 12 minutos de acréscimo no segundo tempo e mais 8 minutos de acréscimo no primeiro tempo, na verdade até mais, porque passou um pouco dos 8 minutos. Então foi um pouco mais aí de 110 minutos de jogo. E o Corinthians teve um jogador a mais desde os 13 do primeiro tempo. Então foram mais de 90 minutos. Foi mais do que um jogo inteiro com um jogador a mais. E o Corinthians não conseguiu criar. O que é mais lastimável ainda, o Corinthians não conseguiu se defender num contra-ataque. O Corinthians teve a proeza de tomar um gol de contra-ataque, tendo um jogador a mais. Isso é algo que não pode acontecer nem na várzea. Isso é algo que não pode acontecer, cara, em lugar nenhum. É inadmissível você pensar que o seu time perdeu de 1-0 tomando um gol de contra-ataque, tendo um jogador a mais. Cara, quando você está com um jogador a mais, você tem que cobrir esses espaços do campo. Você tem que dominar o campo inteiro. Você não pode simplesmente dar espaço para o seu adversário subir. Assim, da forma que foi. Não foi uma coisa que... Não, cara, é ridículo a gente pegar e olhar esse gol. É demérito perder pro São Bernardo? Não. Não é demérito. O São Bernardo, desde o ano passado, vem se mostrando um time muito bem organizado. Fez uma das melhores campanhas do Campeonato Paulista de 2023. Mas, cara, da forma que foi, com um jogador a mais o jogo todo. O jogo todo. E aí vale a gente falar, né? O São Bernardo, ele entrou batendo até na sombra, desde o primeiro minuto de jogo. Com 30 segundos já tinha jogador do São Bernardo amarelado. Pouco depois, um jogador do São Bernardo tomou uma pesada do próprio companheiro do time, fazendo sair sangue do rosto dele. E aí, na sequência, tem o jogador expulso. Né? O São Bernardo, ele entrou parecendo que estava lutando UFC, não jogando futebol. Mas, cara, é inadmissível. E aí eu quero falar do Sr. Fagner. Né? Porque o Sr. Fagner, depois lá do primeiro jogo contra o Guarani, que ele deu assistência pro Romero, ele postou lá no Instagram, né, se exaltando, aberta a contagem de assistência, mais uma. E aí, toma uma bola nas costas dessa daí, ó. Se a gente pegar para ver o lance do gol do São Bernardo, é uma jogada que vem se desenhando ali pela esquerda, né? O cara consegue o cruzamento. E, o cara tá totalmente sozinho na direita. O Vera tá até entrando pra fazer a cobertura, mas não era o Vera que tinha que estar ali. Ali era do Fagner. Cadê o lateral direito que não tá acompanhando a entrada do atacante? Aí quando pega a câmera de trás do gol, mostra, o Fagner nem dentro da grande área tava. Onde tava o Fagner? Aí quando a gente critica ele, né, ele fica todo pistolinha lá no Instagram. Será que vai ter postagem hoje? Será que vai ter postagem falando aberta contagens de erros do Sr. Fagner em 2024? Cara, é absurdo. É um absurdo você tomar um gol da forma que foi. E aí o pior, né? Você joga praticamente 90 minutos com um jogador a mais e não cria. O Corinthians não consegue
ter ali uma chance clara de gol. Foram poucas. Poucas para um time que teve um jogador a mais o jogo inteiro. E aí a gente agora vai falar um pouquinho do senhor Augusto Melo. A gente sabe que o processo de reformulação não é algo rápido. Galera, só lembrando, tá? Às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui pro lado, por causa da gravação do áudio, tá? Mostrar aqui pra vocês. Ó, gravando aqui o áudio do lado. Então, se às vezes eu der uma olhadinha aqui, não se assustem não. Vamos lá, continuando. Falando do senhor Augusto Melo. Augusto Melo, ele promete uma reformulação, e a gente sabe que reformulação não é do dia para a noite. A gente sabe que vai demandar tempo. Na reformulação que a gente teve que passar aí de 2007 para 2008, até vou fazer aqui uma menção. A gente sabe que não é algo que vai acontecer de um dia para o outro, né? O Kaká, do canal do Povo Escolhido, ele até comentou sobre isso essa semana, né? Ele lembrou que lá em 2008, quando o Corinthians fez aquela reformulação, o Corinthians não se classificou na primeira fase do Paulista. Mas, cara, Augusto, de verdade, a gente precisa urgente de peças pro ataque. Pro ataque. Tá? Não tô falando aqui dos defensores. Tirando o Fagner, que se mostra cada vez mais preguiçoso, ele parece que quer ser titular, que quer mostrar que joga na base da porrada, né? Porque aí quando a gente viu ali, quando estava 1-0, ele começou a esquentar a cabeça, começou a descer o sarrafo, né? Então, assim, eu acho que tirando o Fagner, que já não joga bem faz um bom tempo, eu acho que o sistema defensivo do Corinthians no geral está bem, apesar que a gente precisa resolver esse problema da zaga, né? Porque a gente só está com um zagueiro basicamente aí depois da saída do Veríssimo. Então a gente precisa sim resolver esse problema da zaga, mas eu acho que o principal nesse momento é o ataque. E eu não estou nem falando hoje do Yuri Alberto, que fez mais uma partida horrível, mas eu nem estou falando dele, porque hoje não teve criação alguma. O Corinthians, ele tem como opções para o setor ofensivo, e aqui eu estou falando de pontas e meias, a gente tem basicamente o Romero, o Rojas, o Mosquito e o Wesley, que é da base, né, que foi um garoto da base. E aí hoje a gente começou o jogo com o Maicon improvisado no meio, né, com o Rojas e o Wesley aberto e o Maicon improvisado no meio. Ou seja, a gente também não tem meia. A gente tem ali talvez os garotos da base, né? Talvez não, a gente tem os garotos da base e o Matheus Araújo, que também é da base. Então, assim, o Corinthians ele não tem peça. A gente pode martelar aqui o Mano Menezes, falar que ele errou na escalação, que o Romero não podia começar no banco, né? Mas, assim, não dá pra ficar só criticando o Mano, porque ele não tem o que fazer. Você olha as opções do Mano Menezes e você chora. Não dá para o Corinthians ter no banco e ficar dependendo, às vezes, numa situação ali de necessidade e esperar que o Mosquito vá resolver. Não dá pra gente ficar esperando que os meninos que acabaram de ganhar a Copa São Paulo, que estão subindo agora, vão entrar e vão resolver o problema. Né? Eu acho sim que alguns aí têm condições de agregar ao time, mas precisa trazer reforços. Tá? Eu achei que as contratações para o setor defensivo, o Ranieri vem se mostrando um excelente jogador, o Hugo vem muito bem, o Félix Torres muito bem, tá? Eu achei que as contratações foram muito boas, mas precisa de mais, né? O Cássio já falou sobre isso, e cara, a gente precisa
principalmente pro setor ofensivo. Porque o que aconteceu hoje é inadmissível. Você jogar 90 minutos com um jogador a mais e não conseguir criar, não conseguir ter ali condições de fazer o gol, desculpa, é lastimável. E assim, eu nem tô falando, não foi uma coisa que o Corinthians não fez o gol, mas o goleiro deles fechou o gol. Não, porque ele fez algumas defesas, mas não foi tudo isso. Não foi aquela coisa espetacular. Então assim, é muito preocupante. E terça-feira tem clássico. Terça-feira a gente tem clássico, jogo na Neoquímica Arena contra o São Paulo. É importante, cara, mais do que nunca a gente tentar manter esse tabu. Então, assim, a gente precisa trabalhar aí essa semana. O senhor Augusto Melo, o Rubão, o soldado aí que foi contratado agora, eles vão trabalhar essa semana não, eles vão trabalhar amanhã e segunda-feira para bidar o Garro. Porque se o Garro não tiver disponível pro jogo contra o São Paulo, cara, vai ser problema. Vai ser problema. Porque a gente já não tem peças. A gente está na expectativa de que esse Garro aí ele entre e consiga ali dar uma luz, ao menos pro ataque do Corinthians. Porque até agora a gente só viu trevas. O único gol que o Corinthians fez até agora na temporada foi o gol de um cruzamento do Fagner pro Romero. Então assim, é nítido. Já são 3 jogos que o Corinthians não cria, não faz aquele gol por jogada, é gol com bola alçada. E foi um só. Então assim, a situação é preocupante. A esperança é que o Garro ele entre e dê ali uma luz, uma organizada no meio campo. Porque tá crítica a situação do Corinthians. Tá crítica. Crítica. E terça-feira tem clássico contra o São Paulo. E aí pra gente fechar, a gente traz aí como sempre as informações, né? Mas antes de falar aí das informações do jogo, a gente teve hoje um caso inusitado do nosso técnico Mano Menezes, na beira do campo ali no momento que o Yuri faz uma falta boba. Ele grita: "Você é burro? Você é burro?" E cara, eu quero saber quem que vai dar a notícia pro Mano Menezes, porque o Yuri Alberto ele vem tomando decisões erradas desde a temporada passada. Ele vem tomando decisões erradas aí. Será que não tá na hora do Yuri pegar um banquinho aí também, né? A chegada aí do Pedro Raul, o nome do jogador que tá chegando, será que não é hora da gente analisar aí talvez do Yuri ser banco um pouquinho, para ver se acorda pro jogo? Talvez até mesmo que antes do Pedro Raul chegar, colocar o Romero de centroavante. Porque, cara, o Yuri não tá dando. Não tá dando. É matada de contra-ataque, finalização errada, não agrega ao time. Então, assim, quem vai avisar o Mano aí que ele tá correto na indagação, né? Próximo jogo do Corinthians, terça-feira. Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Jogo que acontece às 7h30 da noite. Como falou a torcida, como cantou. Terça-feira é guerra. Né? Terça-feira a obrigação de manter este tabu que se mantém aí desde 2014 é mais importante do que nunca. Esses jogadores eles têm que entrar com sangue no olho terça-feira. E aí eu quero fazer aqui uma menção aqui do Sr. Maicon, né? O Sr. Maicon que na saída do campo hoje ele comentou sobre esse lance de contra-ataque que o Corinthians tomou, e ele disse que não pode tomar um contra-ataque desse, que ele tem que se cobrar mais, ele tem que se doar mais em campo. E isso vale para todos, tá? Especialmente o senhor Matias Rojas, tá? Não é por nada não, senhor Rojas, mas você é o camisa 10 desse time. Se tem um momento que vai ser fundamental você jogar, é terça-feira. Abraço, é nóis e vai Corinthians.